Revelações do livro do profeta Miqueias, o local do deserto e a restauração das duas casas de Israel, o mistério dos 7 pastores e dos 8 príncipes, as maravilhas do Senhor no futuro. Os profetas, através do Espírito Santo de Deus, nos anunciam revelações do próprio Deus. As palavras deles não devem ser rejeitadas, pois o sábio procura cuidadosamente a sabedoria de todos os antigos e aplica-se ao estudo dos profetas. Então, é necessário que você guarde no coração as palavras de Deus. Abra sua boca para orar e, se você pecou, peça perdão de seus pecados, porque se for da vontade de Deus, que é grande, ele o cumulará do espírito de inteligência. O livro do profeta Miqueias está com as revelações de Deus. O Espírito do Senhor encheu o profeta Miqueias, pois este tinha que falar sobre os pecados e sobre a restauração das duas casas de Israel. E não somente isto, mas também falar sobre Jerusalém, sobre o nascimento do Messias e a origem do próprio Messias. E ainda o profeta fala sobre o deserto no qual a igreja terá que estar. E além disso, o Senhor fala sobre o mistério dos 7 pastores e dos 8 príncipes, os quais destruirão a Assíria. Enfim, são muitas revelações que este profeta, inspirado pelo Senhor, nos diz. E para começarmos este estudo, vejamos Miqueias de capítulo 1, versos 1 ao 4, onde vai nos dizer o seguinte: Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que nela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e desce, e anda sobre os altos da terra, os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem, são como cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Veja que o livro de Miqueias já começa falando a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. O profeta diz que o Senhor Jesus irá sair do céu e, descendo dos ares, andará sobre os altos da terra, e por esta causa os montes debaixo de seus pés se derreterão, e os vales irão se fender, serão como cera diante do fogo. Então, esta profecia já nos revela que o Senhor Jesus irá descer dos céus, para que também exerça juízo sobre o mundo. E o profeta Miqueias continua dizendo: tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Veja que em Miqueias, o espírito do rei eterno, que é o Messias, por boca de Miqueias, fala sobre a apostasia das duas casas de Israel. Entretanto, no tempo do fim, as pessoas abandonarão a fé no Senhor Jesus Cristo e, por esta causa, se afastarão do Altíssimo. E por este motivo, o Rei dos Reis, que é o Messias, irá descer dos céus para lançar estes rebeldes no lago de fogo, porquanto escolherão ficar ao lado do Anticristo. Veja que em Miqueias, no capítulo 2, o profeta ele vai nos dizer o seguinte: não profetizem, dizem eles, não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Se alguém houver que, seguindo o vento, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Em Miqueias, no capítulo 2, o Senhor, através de Miqueias, continua denunciando a apostasia das duas casas de Israel. Veja que, no passado, o povo não queria que houvesse profecias contra eles. Eles afirmavam que a desgraça não iria cair sobre os mesmos. E estas palavras se encontrarão na boca dos judeus, conforme disse o profeta Jeremias no capítulo 30, onde o Senhor diz: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz. E por que se tornam pálidos todos os rostos? Veja que estas mesmas palavras se encontram na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, onde o apóstolo vai dizer: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão.
E isso sucederá porque Israel, em sua maioria, negou e nega o Filho do Altíssimo. E por haverem desprezado os profetas de Deus, a maioria de Jerusalém hoje está seguindo profetas que estão cegos e bêbados espiritualmente, e assim permanecem na incredulidade. Mas quando nós olhamos para os gentios da nova aliança, vemos que a casa de Israel da nova aliança, nela há vários falsos profetas que estão afastados do Senhor. E por esta causa profetizam mentira para o povo, despreparam o povo santo e fazem comércio com o povo, porquanto não buscam se fortalecer com os sete Espíritos de Deus. E por este motivo, o povo é destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Só que Miqueias, meus irmãos, ele vai falar sobre a restauração das duas casas de Israel. Veja o que a profecia ela vai nos dizer. Certamente te ajuntarei de todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pulosei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre o caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Veja que o Espírito do Pai e o Espírito do Messias, por boca de Miqueias, profetiza a restauração das duas casas de Israel. Pois na nova aliança, a casa de Judá, que são os judeus cristãos, enquanto a casa de Israel, que são os gentios cristãos, eles são as ovelhas que têm o pastor e rei, que é o Senhor Jesus Cristo. E por esse motivo que quando o rei voltar, as ovelhas serão ajuntadas e se encontrarão com ele nos ares. E por esta causa que farão grande ruído, porquanto grande é a multidão dos salvos. E deste modo, as duas casas de Israel, que são chamados de Jacó e de restante de Israel, serão reunidos e postos juntos pelo Mestre Jesus Cristo. Analise que as ovelhas das duas casas de Israel, o profeta Miqueias, ele vai dizer que elas entram pela porta e saem por essa porta. Mas quem é esta porta na qual é necessário entrar? Essa porta é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque em João de capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo, tendo essas palavras que Miqueias falou na sua mente, ele afirmou dizendo: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então veja que estas ovelhas, as quais entram pela porta, que é o Mestre Jesus, são salvos. E isso nos revela que quando Jesus voltar, ele é o rei que vai adiante destas ovelhas, as quais irão ser reunidas nos ares. Só que, meus irmãos, quando a gente olha esse texto numa outra camada de revelação, nós podemos observar o seguinte: veja que quando chegar na metade dos 7 anos, o Senhor Jesus irá conduzir o seu povo para o deserto, e assim lá estará judeus e gentios unidos com uma só mente, isto é, com uma só doutrina, com um só ensino, com o ensino do Senhor Jesus Cristo. E isso é bem profundo. Portanto, meus irmãos, nós temos que ouvir a voz do nosso pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, fugindo assim dos mercenários, porque o mercenário é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então, fuja dos falsos pastores e dos falsos profetas. Dê atenção à voz do Rei, o qual cuida e concede vida eterna para os homens do seu rebanho. Em Miqueias, de capítulo 3, versos 1 ao 3, versos 5 ao 6, verso 8 e versos 11 ao 12, vai nos dizer o seguinte: Disse eu: Ouvi agora, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e dele arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis, como para a panela, e como carne no meio do caldeirão? Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando não tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, por se há o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Eu, porém, estou cheio do Espírito do Senhor,
cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Os seus cabeças dão sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte de templo numa colina coberta de mato. Veja que em Miqueias, no capítulo 3, é mostrado que o profeta profetizou o cativeiro e a destruição de Jerusalém pelas mãos de Nabucodonosor, pois o templo de Salomão foi destruído, e Jerusalém se tornou em montões de ruínas, pois os cabeças deles fizeram coisas más, os sacerdotes ensinavam por interesse, e os profetas adivinhavam por dinheiro, e assim o povo errava diante de Deus. E por este motivo, Deus puniu todos eles, porque não estavam dando atenção para as palavras de Deus, as quais ele falou por intermédio dos profetas, em razão de que Miqueias afirmou que estava cheio do poder do Espírito do Senhor para declarar a Jacó, que é a casa de Judá, a transgressão dela, e a Israel, que são as 10 tribos, o pecado deles. Veja que quando a gente olha para esse contexto de Miqueias, a gente pode ver que Miqueias ele disse que estava cheio do poder do Espírito do Pai e do Filho para declarar o pecado das duas casas de Israel. E veja que, assim como foi no passado, assim também será no futuro, porque no início dos 7 anos, o povo de Deus terá que preparar o povo para o dia da expiação. E essas duas testemunhas, elas terão que anunciar o pecado do povo de Deus, pois estas duas testemunhas estarão com o Espírito do Pai e com o Espírito do Filho. E isso é bem profundo. Agora vamos para Miqueias de capítulo 4, dos versos 1 ao 5, onde vai nos dizer o seguinte: o profeta ele vai profetizar o reino milenar do Messias, e ele vai dizer o seguinte: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Em Miqueias, de capítulo 4, o profeta Miqueias profetiza sobre o milênio, pois Miqueias afirma que o templo, que é a casa de Deus, que é o templo anunciado por Ezequiel, dos capítulos 40 a 48, será estabelecido no cimo dos montes, e assim os povos irão para este lugar, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo julgará entre muitos, de maneira que o seu julgamento fará com que as nações não levantem a sua espada contra outra nação. Pois, assim como no reinado de Salomão, cada um se assentava debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, assim também, no reinado daquele que é maior que Salomão, cada um se assentará debaixo da sua figueira e debaixo da sua videira, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Em Miqueias, de capítulo 4 ainda, versos 8 ao 10, é dito o seguinte: A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como da que está para dar à luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Veja que em Miqueias, de capítulo 5, é mostrado que o Senhor, ele faz perguntas para aqueles que rejeitam o Messias e não o aceitam como rei. E isso é mostrado no versículo 9. E por isso, estes os quais rejeitam o Messias sofrerão dores de parto na última semana de Daniel. Só que, quando a gente vai no versículo 10 de Miqueias, no capítulo 4, o profeta vai falar sobre as dores de parto no povo. Veja que no tempo da Babilônia,
Babilônia, a gente vai ver que ela conquistou Jerusalém. Jerusalém sofreu dores de parto e foi para a Babilônia, por causa que Nabucodonosor os levou para o cativeiro. Todavia, lá na Babilônia, Jerusalém foi libertada. Só que essa profecia, no versículo 10, meus irmãos, ela tem uma outra camada de revelação para a igreja na última semana de Daniel, pois a igreja, na última semana, ela estará também com dores de parto. Não por terem negado a Cristo, porque a igreja verdadeira não negará o Senhor Jesus Cristo, mas é porque a igreja passará pela grande tribulação na metade dos 7 anos. Contudo, a gente vai ver que várias testemunhas do Senhor, elas vão ter que sair da cidade com o objetivo de ir para o campo, que nesse contexto é o deserto dos povos, local este que é longe da vista da serpente, e esta vista da serpente é o sistema de inteligência artificial de monitoramento do anticristo. E quando a gente vai em Isaías, meus irmãos, no capítulo 27, versos 12 ao 13, a gente vai ter uma revelação sobre qual é o local do deserto. Em Isaías, de capítulo 27, o Senhor vai dizer: naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até ao ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Rei, o Senhor, no monte em Jerusalém. Em Isaías, a gente pode ver que é mostrado o lugar marcado por Deus, no qual estará preparado para a igreja estar. E este lugar é desde o Eufrates até o ribeiro do Egito. E este lugar é chamado pelos profetas de deserto dos povos. Porquanto Isaías diz que no dia em que Cristo voltar, o Senhor agitará o seu cereal, que são os eleitos vivos. E deste modo, os filhos de Israel, que neste contexto é a igreja, serão colhidos para se encontrarem com o seu noivo, que é Cristo. Isso é uma revelação bem profunda, porque o Senhor já está anunciando o lugar no qual ele irá levar os seus eleitos para ficarem vivos até a volta do Rei Jesus. E por este motivo, a gente pode entender que desde o Eufrates até o ribeiro do Egito estará os eleitos do Senhor ali vivos e serão protegidos por Deus por 1260 dias, que é os 3 anos e meio finais dos 7 anos. Então, meus irmãos, a gente observa que o Senhor está nos revelando que os filhos de Israel, em Isaías de capítulo 27, no versículo 12, é aquele povo, aquele rebanho santo do Senhor que aparece em Miqueias de capítulo 2, que será ajuntado nos ares. E isso é bem interessante. Em Miqueias de capítulo 5, versos 11 ao 12 é dito: acham-se agora congregadas muitas nações contra ti que dizem: seja profanada e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na ira. Veja que o profeta Miqueias diz que no dia do Senhor, as nações, juntamente com o anticristo, estarão reunidas contra Jerusalém. Eles terão a intenção de destruir Jerusalém, conforme é mostrado em Zacarias, onde diz que a cidade de Jerusalém será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Porém, Zacarias nos diz que haverá judeus que irão destruir também aqueles que invadirão Jerusalém. E por esse motivo que no verso 13 de Miqueias é falado sobre estes. Veja que as nações serão reunidas pelo próprio Senhor Deus, e estas não entendem o plano de Deus que as ajuntou, porque Deus irá destruir elas. Veja que o Senhor irá levar estas nações para Jerusalém, para castigar Jerusalém, porque Jerusalém rejeitou o Messias de Israel. Entretanto, o próprio Senhor anuncia o castigo destas nações, porque essas nações, por causa da rebeldia, se aliaram ao anticristo, e por este motivo eles invadirão Jerusalém e irão destruir a muitos judeus. Entretanto, o Senhor irá voltar e irá punir
o exército do anticristo e o próprio anticristo. Em Miqueias de capítulo 4, versículo 3 é dito: Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Veja que o Senhor, por boca de Miqueias, fala que é para a filha de Sião esmagar a muitos povos, e que os seus bens serão dedicados ao Senhor Deus. Só que esta profecia, meus irmãos, ela tem camadas de revelação. Pois numa camada de revelação, a filha de Sião são os judeus, os quais esmagarão os seus inimigos, conforme é dito no capítulo 12 de Zacarias. Mas olhando esse texto numa outra camada de revelação, a igreja, que também é chamada de filha de Sião, ela, após ser arrebatada para os ares, ela descerá dos ares para guerrear contra as nações inimigas do Pai. E isso é bem interessante. Só que vamos para Miqueias agora, de capítulo 5, versículo 1, onde o profeta vai nos dizer o seguinte: Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Em Miqueias de capítulo 5, o profeta já começa falando que as nações irão sitiar Jerusalém. E isso sucederá antes da volta de Cristo. Contudo, após o profeta falar isso, no mesmo verso, o Espírito Santo fala sobre a primeira vinda de Cristo, porque a vara feriu a face do juiz de Israel. E esse juiz é o Senhor Jesus Cristo, pois Jesus, na sua primeira vinda, ele foi ferido na sua face. Só que o profeta Miqueias, ele vai continuar dizendo: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Em Miqueias de capítulo 5, o Senhor prossegue por boca de Miqueias, falando que era necessário que de Belém Efrata viesse um que irá reinar em Israel. E este, o qual deveria sair de Belém Efrata e saiu, tem as suas origens desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E esse que saiu de Belém Efrata é o Messias de Israel, pois isso nos revela que o Messias, antes mesmo de nascer em Belém, já estava com o Pai. E por esta causa, o profeta ele vai nos revelar também que esse Messias, ele é divino. Então a gente está vendo que o profeta está nos revelando que o Messias é divino e que deveria se fazer carne, nascendo em Belém. E ainda o profeta revela que o Messias irá reinar em Israel, em razão de que quando o próprio Messias voltar, o Messias irá governar Israel. E isso é bem profundo. Só que no versículo 3, o profeta ele vai continuar dizendo o seguinte: Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está com dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Jacó. Em Miqueias de capítulo 5, no verso 3, nos é mostrado uma mulher com dores de parto. Só que esta mulher é a igreja de Cristo. E por isso que quando esta dar à luz, a casa de Israel, que são as 10 tribos, que na revelação do mistério são gentios, irão se reunir nos ares com a casa de Judá, que são os judeus cristãos. Pois este mistério sobre dar à luz está ligado com a glorificação do povo de Deus, porquanto o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, disse que o seu desejo é de que Cristo seja formado na igreja de Deus, de maneira que, quando Jesus voltar, a igreja será glorificada. Porquanto, quando Cristo volta, isso é dar à luz. As dores de parto a qual a igreja sofrerá no tempo da última semana, a gente vai ver que a igreja, na metade da semana, ela também terá dores de parto. Mas, ao final da grande tribulação, a igreja será restaurada, de maneira que as duas casas de Israel, elas se encontrarão nos ares. E isso é bem profundo, porque isso já está nos revelando a restauração das duas casas de Israel. Em Isaías, de capítulo 66, versos 7 ao 9, é dito: Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante?
Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Veja que o profeta Isaías, no capítulo 66, inspirado pelo Espírito do Senhor, fala que antes que viesse as dores de parto para o Israel segundo a carne, ela deu à luz um menino, e este menino é o Messias de Israel. Mas analise que Israel, quando a gente olha nesse contexto de Isaías, a gente vê que Israel não sofreu dores de parto para gerar o filho. Repare que as dores de parto neste contexto é lutar contra o pecado com o objetivo de gerar o filho. Mas eles não tiveram estas dores. E isso nos mostra que Israel não sofreu dores de parto para gerar o Senhor Jesus Cristo. E por isso, eles não reconheceram o Senhor Jesus Cristo na sua primeira vinda, pois a gente vê que o Senhor Jesus Cristo, ele nasceu na sua primeira vinda. Só que Israel não teve dores de parto porque eles não tinham o entendimento que as escrituras estavam mostrando a respeito do Messias de Israel. E isso nos mostra que Israel não sofreu dores de parto para ter o Senhor Jesus Cristo. Todavia, veja que quando nós observamos Apocalipse capítulo 12, a gente vai ver que aparece uma mulher com dores de parto e ela dá à luz um filho varão. Só que este é arrebatado até o trono de Deus. Veja que isso está nos revelando que a mulher, em Apocalipse capítulo 12, é a igreja de Cristo. E quando o filho varão ele é arrebatado até o trono de Deus, isso representa a subida de Cristo aos céus após a sua ressurreição. Conforme diz em Daniel de capítulo 7. A gente tem que entender o seguinte, meus irmãos. Na primeira vinda do Filho de Deus, as duas casas de Israel, elas não foram unidas. Os filhos de Israel não se uniram com o restante de seus irmãos. Então, isso nos mostra que a igreja, que é o Israel espiritual, quando a gente olha no Apocalipse capítulo 12, ela terá dores de parto na última semana de Daniel. Veja que hoje também, se nós analisarmos as nossas vidas, meus irmãos, a gente vai ver que nós temos dores de parto. As dores de parto da igreja é lutar contra o pecado para justamente alcançar a formação de Jesus em nós. Só que Cristo se formará em nós em plenitude na glorificação dos corpos. E por esta causa que a igreja terá dores de parto no período dos 7 anos. E por este motivo que após os 7 anos, quando Jesus voltar, isso representa o Filho nascendo das dores de parto da igreja, porquanto a igreja espera por este Filho do homem, em razão de que as dores de parto passarão, e deste modo seremos glorificados, e assim o Filho será gerado nas duas casas de Israel, e de modo que a casa de Judá, que são os judeus cristãos, se reunirão com a casa de Israel, que são os gentios cristãos, nos ares. E assim, após as dores de parto, nascerá num só dia uma nação santa, que é a igreja glorificada. Analise que nos tempos da primeira vinda de Cristo, não nasceu num só dia uma nação mencionada por Isaías, pois o povo de Israel, do Israel segundo a carne, não teve dores de parto para gerar o filho na primeira vinda dele. Contudo, a igreja que tem dores de parto para gerar o filho, ela irá gerar o filho, e quando o filho for gerado, Jesus aparecerá no céu, e deste modo nascerá uma nação santa glorificada, que é a própria igreja de Deus. Em João, de capítulo 16, versos 15 ao 22, é dito: o Senhor Jesus Cristo ele está reunido com seus discípulos e ele vai dizer o seguinte para eles: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco, e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? E vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco, não compreendemos o que quer dizer.
percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: Indagais entre vós a respeito disto, que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido um menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Observe que o Senhor Jesus Cristo, tendo em mente aquilo que o profeta Miqueias havia dito, o Senhor Jesus, pelas suas próprias palavras, disse que a mulher é a igreja e que ela, por um pouco, não iria ver o Senhor Jesus Cristo. E esse um pouco no qual ela não o vê representa 2000 anos no qual é necessário que Cristo esteja no céu. E neste tempo, o mundo se alegrará enquanto nós estamos tristes. E isso estará acontecendo na última semana de Daniel. Porquanto, quando as duas testemunhas morrem, o mundo se alegra. Mas após um pouco, que são os 2000 anos, o Filho será nascido ao mundo. Ou seja, Cristo voltará e nos trará alegria, de maneira que ninguém poderá tirar essa alegria de nós. Em Miqueias, de capítulo 5, versículo 4, Miqueias ele vai dizer o seguinte: Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque ele agora será engrandecido até os confins da terra. Veja que em Miqueias, o profeta prossegue revelando a vitória do Messias de Israel. Veja que Jesus, quando voltar, ele irá apacentar o seu povo na força de Deus, e ele será engrandecido até os confins da terra, pois ele unirá as duas casas de Israel, porque ele é o pastor ungido de Deus. A gente viu que o Messias ele teria que sair de Belém Efrata, só que as origens do Messias é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Só que a gente vai ver no versículo 4 que esse Messias, ele tem um Deus. E quem é esse Deus? Esse Deus é o próprio Pai. Veja que o profeta Miqueias está nos revelando que o Messias é divino e ele tem o Deus que é Deus Pai. Em Miqueias, de capítulo 5, versos 5 ao 6, vai nos falar a respeito do mistério dos 7 pastores e dos 8 príncipes, que é bem interessante. Veja que Miqueias vai dizer o seguinte: Este será a nossa paz. E quem é a paz? Este é o Senhor Jesus Cristo. Quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod, dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. O livro de Miqueias prossegue revelando que Cristo é a nossa paz, e isso está ligado com o que o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 2, onde o mesmo afirma que através de Cristo, judeus e gentios são unidos. E assim, estes têm a paz. E essa paz é o Senhor Jesus Cristo. Veja que o Espírito do Pai, juntamente com o Espírito do Filho, por meio de Miqueias, diz que levantará 7 pastores e 8 príncipes contra a Síria. Repare que o Espírito Santo diz que estes pastores e príncipes consumirão a Síria e a terra de Nimrod dentro das suas próprias portas. Só que tenha em mente que a terra de Nimrod, ela é Babel, que é Nínive. Nínive é a capital da Síria. Então, repare que quando o texto nos fala que a Síria será destruída, a Síria, neste contexto, representa o reino do anticristo, mas quando fala a respeito da terra de Nimrod, isso nos lembra a Babilônia, porque Babel, ela é a origem das abominações de toda a terra. E por este motivo que a grande Babilônia, que são as cidades das nações, elas serão destruídas e o reino do anticristo, que é a Síria, também será destruído. E isso é revelado pelo próprio contexto de Miqueias no capítulo 5, se a gente meditar com as revelações dos outros profetas, como por exemplo, as revelações do profeta Naum,
E isso é bem interessante. Para se entender sobre quem são estes 7 pastores e os 8 príncipes, é necessário entendermos em que ponto na palavra de Deus isso está ligado. Veja que o número 7 está ligado com o descanso, pois o sétimo milênio é o descanso do Pai, mas o número 8 está ligado com a eternidade futura. Então, nós podemos observar que 7 pastores que representam o descanso e 8 príncipes que representam a eternidade destruirão o reino do anticristo e a grande Babilônia. O reino do anticristo, ele está ligado com a grande Babilônia. O reino do anticristo, ele faz parte da grande Babilônia, meus irmãos. E isso é bem interessante. Só que a revelação, ela não para por aí, pois precisamos entender quem são estes 7 pastores e 8 príncipes, os quais aparecem em Miqueias, porquanto nisso se encontra mistério. Veja que, se nós formos no livro do Apocalipse, nós encontraremos as 7 igrejas do Senhor Jesus Cristo. Só que numa camada de revelação profunda, as 7 igrejas representam todo o povo de Deus. Repare que a mensagem que é dada às 7 igrejas chega na última semana de Daniel, pois as 2 testemunhas são chamadas de 2 candeeiros, enquanto as outras 5 igrejas representam as 10 virgens, onde há virgens sábias e virgens tolas. E estas 7 igrejas estão sendo representadas pelo candelabro. Observe que o candelabro no livro da lei tinha 7 lâmpadas. As 7 lâmpadas acesas estão apontando para os 7 Espíritos de Deus, enquanto o candelabro representa a Igreja de Deus. Analise que as 2 testemunhas, através da mensagem do Espírito do Senhor, na última semana de Daniel, irão acender todas as 5 igrejas, e deste modo, os 7 Espíritos do Senhor estarão acesos no povo sábio de Deus. E isso nos mostra o pleno conhecimento cétuplo de Deus nas igrejas. Só que para entender isso de maneira mais profunda, temos que ter em mente o assunto sobre os 7 arcanjos, os quais aparecem no livro de Enoque, pois o mistério que aparece em Miqueias está relacionado com estes 7 arcanjos, pois no livro da lei o candelabro era de ouro puro, porquanto isso serve para falar a respeito da eternidade e dos 7 arcanjos também, porquanto o ouro representa algo eterno. Então, tenha em mente que o Senhor quer nos revelar mais coisas a respeito da realidade do candelabro. Em Enoque, de capítulo 61, versos 11 ao 20, o profeta ele vai nos trazer mais revelações da parte de Deus. E é bem interessante, meus irmãos, quando vocês pegam o livro de Enoque e estudam juntamente com as demais escrituras, porque isso vai nos trazer um entendimento mais e mais profundo daquilo que Deus quer nos falar. E Enoque vai dizer o seguinte: então o Senhor Deus, assentado sobre o seu trono de glória, e o eleito, o qual julgará todas as obras do santo acima do céu, e numa balança ele pesará suas ações. E quando ele levantar o seu semblante para julgar seus caminhos secretos na palavra do nome do Senhor, seu Deus, e seu progresso no caminho do justo julgamento do Altíssimo Deus, eles falarão com vozes unidas, abençoarão, glorificarão, exaltarão e orarão em nome do Senhor Deus. Ele chamará a todo o poder dos céus, a todo santo acima e ao poder de Deus. O querubim, o serafim, o ofanim, todos os anjos de poder e todos os anjos de principados, a saber, do eleito, e as demais forças existentes sobre a terra e sobre o mar naquele dia. Eles levarão suas vozes unidas, abençoarão, glorificarão, orarão e exaltarão com o espírito da fé, com o espírito da sabedoria e da paciência, com o espírito da misericórdia, com o espírito do julgamento e da paz, com o espírito da benevolência. Todos dirão com vozes unidas: abençoado é ele, e o nome do Senhor Deus será abençoado para sempre e sempre. Todos os quais não dormem o abençoarão acima do céu. Todo santo no céu o abençoará. Todo eleito que habita no jardim da vida e todo espírito de luz que é capaz de abençoar, glorificar, exaltar e orar em seu santo nome, e todo homem mortal, mais do que os poderes do céu, glorificará e abençoará seu nome para sempre e sempre. Pois grande é a misericórdia do Senhor Deus, longânimo é ele, e todas as suas obras, todo o seu poder, grandes são as coisas que ele tem feito. Tem revelado aos seus santos e eleitos em nome do Senhor Deus. Veja que no livro de Enoque, a gente vê que
O profeta nos revela que os santos eleitos, quando estiverem glorificados, louvarão juntamente com o querubim, o serafim, o ofani, todos os anjos de poder e todos os anjos de principados. E ainda Enoque diz que glorificarão ao Senhor com os sete espíritos. Veja que se nós olharmos o livro de Enoque, o profeta fala sobre os sete espíritos de Deus. Ele fala sobre o espírito da fé, da sabedoria, da paciência, da misericórdia, do julgamento, da paz e da benevolência. Já em Isaías, de capítulo 11, o profeta Isaías também fala sobre os sete espíritos de Deus. Só que a maioria dos espíritos que aparecem em Enoque está diferente daquilo que Isaías falou sobre os sete espíritos no capítulo 11 do próprio livro de Isaías. Entretanto, você precisa ter em mente que alguns dos espíritos os quais aparecem em Enoque estão na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas também, onde o apóstolo Paulo fala sobre os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, meus irmãos, são as características do Espírito. A gente vai ver que todas essas características que Enoque falou, do Espírito da sabedoria, paciência, fé, julgamento, misericórdia, paz, benevolência, são frutos do Espírito. Só que isso são características também do Espírito de Deus. Veja que é necessário ter o entendimento de que o Senhor não tem somente aquelas sete características mencionadas por Isaías, e nem somente as características dos sete espíritos mencionados em Enoque. O Senhor tem mais características. Observe que os sete espíritos, os quais foram mencionados por Enoque, são de fato do Senhor Deus. E isso é bem interessante. Agora vamos para Enoque de capítulo 20, versos 1 ao 8, onde o profeta vai falar sobre os sete arcanjos, os quais são chamados de anjos, porque são mensageiros de Deus, entretanto, são também arcanjos, e isso é bem interessante. Em Enoque de capítulo 20, vai nos dizer o seguinte: estes são os nomes dos anjos sentinelas. Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. Miguel, um dos santos anjos, o qual presidindo sobre a virtude humana, comanda as ações. Suriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o paraíso, sobre os serafins e sobre os querubins. Ramiel, um dos santos anjos, foi por Deus incumbido de presidir aos ressuscitados. Veja que em Enoque, de capítulo 20, é abordado o assunto sobre os sete arcanjos. Eles são chamados de anjos, pois também são mensageiros de Deus. Contudo, embora os sete arcanjos sejam chamados de anjos, eles também são arcanjos. A palavra arcanjo significa chefe de anjos ou líder de anjos. Repare que em Enoque é relatado que sete anjos presidem sobre determinadas coisas. A palavra presidir quer dizer governar, ou seja, se estes sete anjos governam sobre determinadas coisas, eles são arcanjos, pois o arcanjo tem a autoridade de governar. E isso está ligado com Enoque de capítulo 61. Analise que todos os sete arcanjos, tanto os primeiros quatro como os últimos três, têm as suas funções. Veja que Ramiel, ele organizará a ressurreição dos santos no dia da volta de Cristo. Já Gabriel, a gente observa que ele preside sobre os serafins e sobre os querubins. Mas além disso, as escrituras ela vai mostrar que Gabriel ele tem a função de explicar sonhos como é mostrado em Daniel. Então, a gente pode entender que em Daniel e nos profetas e na própria escritura, Deus ele vai revelar que Gabriel ele tem a função de explicar sonhos, só que Enoque também, que é a escritura de Deus, vai revelar que Gabriel ele preside sobre os serafins e sobre os querubins. Então, meus irmãos, podemos observar que é importante conhecer as funções dos sete arcanjos. Eu quero que você tenha em mente que os sete espíritos que foram mencionados por Enoque estão ligados com os sete arcanjos. E isso está também ligado com as sete igrejas do Apocalipse. Quando a gente vai em Isaías do capítulo 11, versos 1 ao 2, o profeta diz:
Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Veja que em Isaías 11, o profeta Isaías fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Só que quando a profecia menciona o Espírito do Senhor, isso se refere ao Espírito da vida eterna. Então, nós podemos observar que Isaías fala sobre os 7 Espíritos de Deus, enquanto Enoque menciona também os 7 Espíritos de Deus. Mas alguém pode dizer, se todos os 7 Espíritos em Isaías não são iguais aos 7 Espíritos que Enoque menciona, então isso significa que Enoque está errado. Irmãos, veja que falar isso é algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Pois, será que o Senhor não tem misericórdia, paciência, paz, julgamento, benevolência e derrama do seu espírito de fé sobre os que o temem? Pois, de fato, o Senhor tem todos os 7 espíritos mencionados por Enoque. Veja que o profeta Isaías, em seu livro, ele vai continuar dizendo o seguinte a respeito do Senhor Jesus Cristo, porque os 7 Espíritos de Deus repousam sobre o Senhor Jesus Cristo. E também, se a gente for olhar numa camada de revelação mais profunda, aqueles 7 Espíritos mencionados por Enoque também repousa sobre o Filho de Deus. Veja que em Isaías de capítulo 11, o profeta vai continuar dizendo o seguinte: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações, a raiz de Jessé que será posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Veja que Isaías, a gente observou que o profeta falou sobre os 7 Espíritos de Deus, e esses 7 Espíritos teria que ser derramado sobre o renovo que é o Messias, Jesus Cristo. Só que em Enoque podemos ter a revelação de que os 7 Espíritos, os quais foram mencionados pelo próprio Enoque, repousa sobre o Filho de Deus. Veja que Isaías fala sobre a primeira vinda do Filho de Deus para morrer pelos homens, porquanto o Espírito de Deus veio sobre Jesus. Mas o profeta Isaías continua nos revelando que a volta do Messias, que é a volta de Cristo, na sua volta, Jesus irá derrotar com o sopro de seus lábios o perverso que é o anticristo, o qual, no contexto de Isaías, é chamado de Rei da Assíria, para que se estabeleça o reino milenar do próprio Senhor Jesus Cristo. E assim, ao Senhor Jesus Cristo recorrerão as nações, e o lugar do seu repouso, que é o 7º milênio, será glorioso. Analise que, infelizmente, esta tradução de Isaías no capítulo 11, quando a gente olha no versículo 10, a gente vai ver que o texto vai dizer que a glória lhe será morada. Mas isso está errado, pois no hebraico, o profeta está falando do lugar do descanso do Messias, porque o mestre irá reinar no 7º milênio, que é a realidade do sábado. Isaías afirma que Jesus irá juntar os desterrados de Israel e os espalhados de Judá, recolherá desde os confins da terra. E isso é o arrebatamento da igreja, em razão de que Judá são os judeus cristãos, enquanto Israel, que é as 10 tribos, são os gentios cristãos, e por esta causa que Efraim e Judá estarão unidos. Quando a gente olha essa parte numa camada de revelação, a gente vê que no versículo 12 fala sobre o arrebatamento da igreja, e após o arrebatamento da igreja, as 2 casas de Israel, Efraim e Judá, como é mostrado no versículo 13, não estarão em divisão, mas estarão unidos. Só que se a gente olhar numa camada mais profunda ainda de revelação, a gente vai ver que no versículo 12, o povo do Israel, segundo a carne, será reunido. Então a gente vê 2 camadas de revelações nesta parte do profeta Isaías. Isso é bem profundo. Em Isaías de capítulo 4, versos 1 ao 2, é dito o seguinte: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo:
nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o opróbrio nosso. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Em Isaías de capítulo 4, o profeta Isaías fala sobre 7 mulheres disputando por um só homem. Só que isso tem revelação espiritual, porque as 7 mulheres representam as 7 igrejas de Cristo, enquanto o homem representa o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja que estas 7 mulheres estão querendo esse homem. E isso mostra a disputa das igrejas para perseverar em seguir o marido e serem chamadas pelo nome dele. Entretanto, no verso seguinte, Isaías diz que o renovo, que é o Messias, no dia da sua volta, será de beleza e de glória, e ainda fala sobre os salvos de Israel. Mas o que isso significa? Isso significa que quando Jesus voltar, dentre as 7 mulheres, que são as 7 igrejas, haverá vencedores, e estes são os salvos de Israel. Em Isaías de capítulo 4, versos 3 ao 4, é dito o seguinte: será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Veja que em Isaías o Senhor prossegue falando sobre a restauração da Jerusalém terrena. O Senhor irá restaurar ela com o espírito purificador e com o espírito de justiça. Analise que estes dois espíritos não são mencionados em Isaías de capítulo 11. E isso nos mostra que o próprio livro de Isaías está nos mostrando que existe mais características do Senhor Deus. E deste modo podemos entender que Enoque não contradiz Isaías e nem Isaías contradiz Enoque, pois as palavras destes dois profetas estão ligadas. Então, meus irmãos, como isso tudo pode estar ligado com o que Miqueias, no capítulo 5, falou sobre ser levantados 7 pastores e 8 príncipes para destruir a terra de Nimrod? Meus irmãos, veja que eu falei toda essa explicação para que vocês entendam o seguinte, porque os 7 pastores representam as 7 igrejas glorificadas, enquanto os 8 príncipes representam os 7 arcanjos e o Senhor Jesus Cristo, que é o 8º, o qual é o cabeça dos arcanjos. E assim, quando o reino do anticristo, que é chamado de Assíria, forem para a terra de Israel, as 7 igrejas glorificadas e os 7 príncipes, juntamente com o 8º príncipe, que é Cristo, irão consumir o reino do anticristo e irão destruir a terra de Nimrod, que representa a grande Babilônia, pois foi mencionado terra de Nimrod, porquanto sabemos que Babel é a mãe das abominações de toda a terra. Tudo isso nos mostra que a interpretação sobre os 7 pastores e os 8 príncipes não é algo literal, mas é algo espiritual que tem efeito no literal. E isso é bem interessante porque não são 15 homens literais que serão levantados, mas são 7 pastores que são a igreja glorificada e os 8 príncipes que são os 7 arcanjos e o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o 8º príncipe. E isso é bem interessante. E por esta causa que Miqueias ele vai falar do versículo 7 ao 8 sobre o restante de Jacó. Veja o seguinte, o profeta vai dizer o seguinte: o restante de Jacó estará no meio de muitos povos como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Veja que em Miqueias, no capítulo 5, o Senhor prossegue falando a respeito das 2 casas do Israel espiritual. Veja que o Senhor fala que o restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva que não espera pelo homem e nem depende dos filhos dos homens. Mas o que essa parte quer nos dizer? Observe o seguinte: quando a chuva cai na erva, a chuva ela vem do alto das nuvens e assim ela cai na erva. E deste modo acontecerá com o restante de Jacó. Repare que o restante de Jacó é a igreja de Cristo, porque quando a igreja for arrebatada para os ares, nas nuvens,
ela irá descer dos ares, e assim ela irá estar no meio de muitos povos. E por esta causa que, se essa nação glorificada passar pelas nações, elas irão esmagar elas, como o leão entre os animais das selvas, porquanto eles irão castigar os pecadores do mundo. Veja que quando o Senhor diz que o restante de Jacó será como chuva que vem sobre a erva, isso se refere ao povo santo descendo dos ares para abençoar aqueles que dentre as nações irão entrar no reino de Deus como nações restantes. Contudo, quando o Senhor diz que o restante de Jacó é como o leão, o qual se passar pisará sobre as nações, isso está nos mostrando que quando a igreja descer dos ares, ela irá esmagar os inimigos de Deus. Em Miqueias de capítulo 5, o profeta prossegue dizendo: A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feiticeiras das tuas mãos e não terás adivinhadores. No meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das suas mãos. Eliminarei do meio de ti todos os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedecem. Veja que o Espírito do Senhor Jesus Cristo, por boca de Miqueias, nos anuncia a vingança de Cristo contra as nações. Pois quando Jesus voltar, ele irá levantar a sua mão contra os seus adversários, porquanto ele irá tomar vingança sobre as nações que não o obedecem. E isso está ligado com o que o apóstolo Paulo falou em 2 Tessalonicenses, onde o apóstolo diz que Cristo, no meio de chamas devoradoras, com os anjos de seu poder, irá tomar vingança contra aqueles que não obedecem o evangelho de Deus, os quais sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Observe que o Senhor irá fazer isso contra os desobedientes, porque o próprio Senhor deu a chance para estes se arrependerem dos erros, em razão de que o Senhor é misericordioso para com o homem, pois o Senhor sabe que a vida do homem é como a nuvem que passa, e por esta causa o Senhor Deus dá a chance para estes serem salvos. Todavia, eles rejeitaram a mensagem do Evangelho, e por este motivo eles sofrerão a penalidade de eterna destruição. Quando a gente vai para Miqueias de capítulo 6, versos 1 ao 5, o Senhor ele vai dizer por boca de Miqueias: Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito, e com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Chiti até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Em Miqueias de capítulo 6, meus irmãos, veja que o Senhor mostra a controvérsia que tem com o seu povo, pois no tempo de Miqueias o povo de Israel estava em pecado. Só que nessas palavras do Senhor, o Senhor nos relembra a história de Moisés, onde o próprio Senhor enviou Moisés, Arão e Miriam adiante do povo. Veja que realmente o Senhor quer nos lembrar algo. Repare que até Miriam aparece na história, pois Moisés, Arão e Miriam foram aqueles que fizeram parte do contexto do Êxodo. E ainda, na história deles, aparece o cântico dos vencedores. Mas o Senhor quer que nós também venhamos a ter isso em mente, pois o que aconteceu no passado irá se repetir no futuro, porque assim como o Senhor enviou duas testemunhas, Moisés e Arão, diante de Faraó, assim também Deus irá trazer as suas duas testemunhas, que é judeus e gentios fiéis ao Senhor, diante do faraó deste mundo. E o faraó deste mundo é o diabo. E assim como o povo foi para o deserto, assim também a igreja irá para o deserto dos povos. Em Miqueias, o Senhor fala sobre Balaão, pois Balaão, que era o profeta de Deus, se tornou um falso profeta. E por isso ele prefigura o falso profeta que há de vir. Mas assim como o Senhor fez justiça para Israel, de maneira que o Senhor não ouviu Balaão, para que ele não amaldiçoasse o povo, assim também no tempo determinado o Senhor irá voltar
e fará justiça para a sua igreja, de maneira que o falso profeta, que é o anticristo, será julgado e condenado ao lago de fogo. Veja que em Miqueias, no capítulo 6, o profeta prossegue dizendo: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado de minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. No livro de Miqueias, a gente pode ver que o Espírito do Senhor, na sua presciência, nos mostra que o povo de Israel continuaria rejeitando o sacrifício do Filho de Deus. E por esta causa que o profeta Miqueias, inspirado pelo Senhor, faz perguntas para o povo, e nestas perguntas, o profeta pergunta se eles viriam perante o Senhor para ainda comparecer com holocaustos e bezerros, pois os judeus incrédulos rejeitariam e rejeitam o Messias de Israel. E por este motivo que o profeta responde o que o Senhor declarou pelas suas palavras, o que é bom. Veja que o Senhor, por intermédio dos profetas, já havia anunciado o que é bom para o povo crer. O Senhor anuncia que é para o povo crer no Senhor Jesus Cristo, que é o Messias de Israel, e que Jesus é o verdadeiro sacrifício que salva o homem, de maneira que os homens, após ouvir a voz de Deus e entender o que o Senhor falou, ele comparece diante de Deus praticando o que a sabedoria lhe manda fazer. Entretanto, os judeus incrédulos rejeitam as palavras dos profetas, em razão de que eles pensam em fazer as coisas da antiga aliança, mas o profeta lhes diz que é para andar de maneira que o Senhor anunciou. Mas agora, meus irmãos, vamos para Miqueias de capítulo 7, nos versos 1 ao 7, onde vai nos dizer o seguinte: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as uvas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem o sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espieiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Veja que em Miqueias, nesta parte, meus irmãos, desses versículos, tem várias camadas de revelação aqui bem profundas. Veja que o profeta fala sobre como se sentiu quando são colhidas as uvas do verão, de maneira que não havia cachos de uva para chupar, nem figos temporãos que a sua alma desejava. Mas a explicação disto vem no verso seguinte, pois o profeta diz que não havia piedoso na terra, de maneira que quando Miqueias diz que não há bons frutos que a sua alma deseja, isso nos mostra que o profeta está nos dizendo que não há pessoas retas que façam aquilo que agrada ao Senhor Deus. E por isso que o profeta diz que a alma dele não se agradou disso. Só que Miqueias, meus irmãos, ele está profetizando o que há de acontecer na última semana de Daniel, onde haverá pessoas que espreitarão para derramarem o sangue, pois na metade dos 7 anos começará a grande tribulação. E a gente pode perceber que o príncipe exigirá condenação, o juiz aceita suborno, o grande irá falar dos seus maus desejos, de maneira que as mãos deles estarão sobre o mal e o farão diligentemente. Embora hoje no nosso tempo haja essas maldades, no tempo da última semana a maldade aumentará. Veja que essas palavras que foram mencionadas por Miqueias no capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo ele tem em mente no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. E ele vai dizer o seguinte: Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada.
pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Reparem que o Senhor Jesus Cristo, nas suas próprias palavras, utilizou textos do profeta Miqueias com o objetivo de falar sobre o que irá acontecer na grande tribulação. Veja que o Mestre nos revela que no tempo da grande tribulação haverá também divisão, de maneira que os cristãos serão perseguidos pelos da sua própria casa, e isso nos mostra que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Hoje, realmente a gente vê que essas coisas, elas acontecem em algumas famílias, mas isso ficará mais forte no período da grande tribulação, porquanto eles, os inimigos da casa, se não denunciarem o cristão ao governo do anticristo, eles irão perder bens. E por esta causa que Miqueias nos diz que não é para confiarmos no amigo e nem no companheiro. O Senhor nos diz que é para que a igreja, na grande tribulação, venha a olhar para o Senhor e esperar em Deus. Em Miqueias, o profeta Miqueias prossegue falando sobre aquilo que os sentinelas falaram. Veja que os profetas, que são sentinelas, anunciaram o dia do castigo. E esse dia do castigo é o dia do Senhor, no qual a cidade de Jerusalém será invadida pelos exércitos do anticristo. Em Miqueias de capítulo 7, versos 8 ao 9, é dito o seguinte: Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute meu direito. Ele me tirará das trevas para a luz, e eu verei a sua justiça. Em Isaías de capítulo 12, versos 1 e 6, estas mesmas palavras, meus irmãos, vão estar sendo mencionadas por Isaías, só que de uma maneira bem profunda também. Veja que Isaías vai dizer o seguinte: Orarás naquele dia, graças te dou, Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Exulta e jubila, ó habitante de Jerusalém, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Em Miqueias capítulo 7, nós podemos observar que o profeta diz que sofrerá a ira de Deus. Porém, ele não está falando dele propriamente, mas a respeito de Jerusalém, pois Jerusalém há de sofrer a ira de Deus. Só que essa ira de Deus é o castigo que Israel sofrerá no tempo determinado, pois rejeitaram o Filho de Deus. E essa profecia de Jerusalém sofrer a ira de Deus está em Isaías capítulo 12, onde o profeta fala que o Senhor se irou contra ele, mas não propriamente contra Isaías. Todavia, o profeta está falando que o Senhor se irou contra Jerusalém. E por este motivo, Jerusalém será invadida. Mas o Senhor Jesus Cristo irá ter misericórdia daqueles que restarão em Jerusalém, de maneira que a ira do Senhor se retirará de Jerusalém e se verá a justiça do Senhor. E assim, o santo, que é Cristo, habitará no meio de Israel, conforme diz Zacarias no capítulo 12 e 14, porquanto Jerusalém terrena será restaurada. O profeta Miqueias, no versículo 10, prossegue dizendo: A minha inimiga verá isso, e ela a cobrirá de vergonha. A ela que me diz: Onde está o Senhor, teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés como a lama nas ruas. O profeta Miqueias prossegue falando que a inimiga, que é o exército do anticristo, irá perguntar sobre onde está o Senhor, o Deus de Jerusalém, pois Jerusalém estará sendo invadida pelo anticristo. Mas Miqueias profetiza a queda da inimiga de Jerusalém, de modo que o exército do anticristo será pisado aos pés como lama das ruas. O profeta Miqueias prossegue dizendo: No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti desde a Síria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Veja que o profeta Miqueias profetiza a restauração de Jerusalém. Ele diz que no dia em que Jerusalém for reedificada, os limites dela serão removidos para mais longe. A gente vai ver que em Miqueias, de capítulo 7, no versículo 13, o profeta vai dizer o seguinte: Todavia, a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Veja que o profeta Miqueias diz que antes do tempo da restauração da Jerusalém terrena, a terra será posta em desolação por causa das más obras dos moradores do mundo. E Miqueias vai continuar dizendo o seguinte:
Apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. Observe que em Miqueias é profetizado que a igreja irá para o deserto dos povos, pois o Senhor diz que as maravilhas que aconteceram no passado irão acontecer no futuro, de modo que a igreja no deserto irá ser apacentada pelo Senhor Jesus Cristo, porquanto ela é o rebanho da sua herança. E estas maravilhas que o Senhor vai fazer no futuro são também as 7 taças da ira de Deus, de maneira que a tecnologia e a inteligência artificial serão afetados e serão destruídos. E isso é bem interessante. O profeta Miqueias prossegue dizendo: As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem, ó Senhor, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Ó Senhor, o Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais, desde os dias da antiguidade. Em Miqueias, a gente vai ver que, nesta parte, meus irmãos, o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, diz que as nações irão ver as maravilhas do Senhor e serão envergonhadas de todo o poder delas, de maneira que elas, no dia do Senhor, terão que sair de seus esconderijos e eles virão até o Senhor Deus. Em Miqueias, o profeta fala que o Senhor irá trazer a expiação, a purificação dos pecados do seu povo, que é a igreja, e ainda a ira do Senhor será retirada da Jerusalém terrena. E deste modo, Jerusalém será restaurada, pois o Senhor tem que cumprir as promessas que foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto o Senhor prometeu a terra. Veja que, numa camada de revelação, a igreja, que é o Israel espiritual do Senhor, irá ganhar o domínio do mundo inteiro, mas numa outra camada de revelação, a terra de Israel será habitada pelas tribos literais do Israel segundo a carne, conforme é mostrado em Ezequiel dos capítulos 40 ao 48. E isso é bem interessante. Meus irmãos, este foi o estudo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.